Salve, rapaziada. Então, vou falar um pouco da histologia do sistema nervoso, tá? Eu já fiz a histologia do sistema respiratório, vou fazer a histologia de todos os sistemas, porque a histologia ela é a base, né? Não tem como, a gente precisa de histologia para entender a base, né, da medicina. Então, eu vou falar um pouco de cada. Começando pela segunda, né? Segundo vídeo, histologia do sistema nervoso. Eu não aprendi isso na faculdade, então pode ser que eu tenha alguns problemas aí para fazer, né, esse discurso. Vamos lá. O que a gente vai ver sobre a histologia do sistema nervoso, né? Eu vou falar um pouco da anatomia, né? Um pouco da diferença do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né? Que são dois conceitos aí anatômicos muito importantes. Eu vou explicar cada um deles, né? Um pouco de cada. Eu vou falar os tipos de células do sistema nervoso que a gente tem. Claro, não vou falar todas, as principais. O pessoal acha que os neurônios, né? Só tem neurônio no sistema nervoso central e periférico, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Aí eu vou falar um pouco da histologia do sistema nervoso periférico, a histologia da medula espinhal, que é do sistema nervoso central, a histologia das meninges, a histologia do cerebelo, que também é do sistema nervoso central, e a histologia do cérebro, tá? Que também é do sistema nervoso central. Uma coisa importante que eu preciso mencionar é o seguinte: a gente tem mais estruturas, né, do que essas, claro, essa histologia, né? Histologia demais do que essas, do que essas peças anatômicas, né? Por exemplo, o bulbo, né, a ponte, que eu vou mencionar um pouco. Mas, no entanto, o que eu quero dizer é o seguinte: futuramente eu pretendo fazer um canal sobre neuroanatomia. E aí lá eu vou descrever certinho sobre essas estruturas, tá? Então vamos lá. A anatomia do sistema nervoso central primeiro. A gente precisa diferenciar o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. A principal diferença do sistema nervoso central e do periférico é que o sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, somente isso, tá? Enquanto o sistema nervoso periférico, o que acontece? Vai estar relacionado principalmente com nossos nervos, né? Nossos nervos, né, que vão ir para a periferia do nosso corpo e vão fazer a nossa questão aí da inervação, né, dos mais diversos tipos de órgãos, né? Então a gente tem aí, que eu falei, o encéfalo e a medula espinhal, tá? Primeira coisa, o encéfalo. O encéfalo, a gente acha que ele é básico, né? Não tem nada nele. Porém, o encéfalo ele é dividido pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico, tá? Dentro do cérebro, o que a gente tem? A gente tem o telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo vai ser os lóbulos, de forma geral, os hemisférios cerebrais, tá? A parte mais superior, a parte mais externa, tá? Do cérebro. O diencéfalo é uma parte do cérebro que ela está mais infiltrada, ela está mais interna. Dentro do diencéfalo, a gente tem os tálamos, né? O tálamo, o epitálamo, hipotálamo, metatálamo, tá? A gente tem essas estruturas. A gente tem mais também, a gente tem os gânglios da base, os núcleos da base, né? Porém, eu vou deixar para um vídeo, né, posterior. A gente tem o cerebelo, que eu vou mencionar ele no vídeo, vou falar um pouco sobre o cerebelo. E a gente tem o tronco encefálico. O tronco encefálico é constituído nessa ordem pelo mesencéfalo mais superiormente. A ponte vai ligar o mesencéfalo com o bulbo raquídeo e o bulbo raquídeo. O bulbo raquídeo, ele nada mais é do que a parte distal do cérebro que vai se ligar, né, que vai estar acima da medula espinhal. E a gente tem a medula espinhal propriamente dita, que eu também vou mencionar um pouco nesse vídeo. Bom, agora eu vou falar um pouco do sistema nervoso periférico. Falei do sistema nervoso central, né, do que ele é constituído. E eu vou falar um pouco do sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso periférico? Nada mais é do que os nervos. Tanto os nervos craniais, tá? Os nervos craniais, eles não fazem parte do sistema nervoso central. Muita gente confunde isso. Eles são nervos, eles estão fora dessa parte encefálica, né? Por mais que as suas raízes estejam nessa área, né? Eles não fazem parte, tá? Então a gente tem esses nervos cranianos, né, que são os 12 pares craniais, o olfatório que eu mencionei no vídeo do sistema nervoso, do sistema respiratório, né, que fica na área olfatória, lá na cavidade nasal. E a gente tem os nervos espinhais com 31 nervos espinhais. Nervos espinhais vai ser os nervos que vão sair da medula, vão sair pela nossa, pela nossa estrutura vertebral, né, então nossas vértebras, e vão, né, até as áreas correspondentes. E é o seguinte, além desse sistema nervoso periférico estar relacionado
com a questão da inervação, a gente precisa lembrar que a gente tem um sistema nervoso autônomo, que eu não vou entrar nesse vídeo, mas o sistema nervoso autônomo ele é caracterizado pela parte simpática e parasimpática, associados com a acetilcolina e com a norepinefrina, né? Então, eu não vou falar sobre eles, né, nesse momento, porém, eles estão presentes também nesse sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo, que é um outro tipo de sistema nervoso, que é um pouco mais complexo, mas enfim. E a gente vai ter também os receptores de pele, né? Por quê? Porque o sistema nervoso periférico, ele é os nervos, né? Então, quando a gente tem uma sensação, né, alguma coisa assim na pele, vai ser justamente os nervos periféricos que vão levar essa sensação, né, essa sensação aferente até o nosso cérebro para uma interpretação, enfim. E é isso. Bom, então, eu falei a parte macro, né? A parte geral da macroscopia. Agora falar um pouco da microscopia, tá? O sistema nervoso central ele é constituído pelos neurônios, né? Os neurônios tanto mielinizados quanto não mielinizados. O que que significa o mielinizado? Vai ser recoberto, né, pela banha de mielina. A gente tem os nódulos, né, de Ranvier, né, que faz esse salto, né, transatório, e os não mielinizados, que não vai ter essa banha de mielina. É importante mencionar que a banha de mielina aumenta muito a velocidade dos neurônios. Algumas pessoas acreditam que é de 500 vezes mais rápido, né, esses neurônios mielinizados, se comparado com os neurônios não mielinizados. Bom, a gente tem as células da glia também. As células da glia são células acessórias, né? Acessórias não, na verdade. São células que vão ajudar os neurônios, tá? E elas são tão importantes quanto, tá? A gente tem 4 tipos de células: os astrócitos, a microglia, os oligodendrócitos e as células de Schwann, tá? Os astrócitos, eles são umas células muito importantes, tá? O nome delas são astrócitos porque elas parecem com estrelas, por isso que é astro, tá? Então, astrócitos. Esses astrócitos, o que, que eles fazem? Qual é a função desses astrócitos? Eu vou mencionar muito eles ainda, mas a principal função dele vai dar a sustentação e a nutrição para os neurônios. Então, o que, que acontece? Ela vai meio que pegar a parte do sangue, tá? E vai fazer a filtração desse sangue, filtração entre aspas, né? E vai passar esse sangue para os neurônios. Os neurônios não recebem a questão sanguínea diretamente, né? Então, esses astrócitos vão fazer essa função. Além disso, além dos astrócitos dar essa nutrição para os neurônios, eles também vão tirar, né, vão sacar essa questão aí das toxicidades, né, e tudo mais, esses despejos dos neurônios, tá? Então, ela é muito importante. E justamente essa filtração, né, do astrócito, né, ela ela é muito detalhada, né? Ela é muito específica, então nem tudo que passa por ela vai até o neurônio. E um exemplo disso vai ser a barreira hematoencefálica. O que que é a barreira hematoencefálica? É justamente esse filtro que os astrócitos fazem, né? Então, os astrócitos, os astrocitos, eles vão pegar e vão filtrar, né? E por isso que alguns medicamentos que a gente usa não vai até os neurônios, justamente porque os astrocitos, os astrócitos, não deixam que isso aconteça, tá? A gente tem a microglia, tá? A microglia nada mais é do que o leucócito do sistema nervoso, tá? Então a microglia ela também é muito importante. Eu vou mencionar um pouco da questão da microglia lá no final do vídeo. E a gente tem 2 tipos de células, tá? Que têm a mesma função, porém em lugares diferentes, que é os oligodendrócitos e as células de Schwann. Os oligodendrócitos e as células de Schwann, elas vão fazer a síntese dessa banha de mielina que eu mencionei lá na parte dos neurônios. A banha de mielina ela é uma substância lipídica, né? Então, elas vão sintetizar, né, esses oligodendrócitos junto com a sua extensão da membrana, enfim, não vou entrar em muito detalhe, daqui a pouco eu falo sobre isso. Porém, o que a gente precisa saber da diferença desses dois é que os oligodendrócitos eles atuam no sistema nervoso central, enquanto as células de Schwann atuam no sistema nervoso periférico, tá? Então, essa é a principal diferença entre esses dois e a função deles são a mesma. Então, os astrócitos, a microglia, oligodendrócitos e as células de Schwann. Bom, então, agora eu vou falar um pouco, né, da questão da bainha de mielina, da produção da bainha de mielina, tanto pelos oligodendrócitos quanto as células de Schwann. Que nem eu falei, os oligodendrócitos relacionados com o sistema nervoso central e as células de Schwann relacionadas com a síntese no sistema nervoso periférico. O que acontece? Essas células, elas vão produzir, tá?
a sua expansão da membrana, tá? E aí, com essa expansão da membrana, elas vão cobrir, né, algumas partes do neurônio com essa substância lipídica chamada de bainha de mielina. Entre as bainhas de mielina, a gente vai ter um espaço, tá? Necessariamente. E isso a gente vai chamar de nódulos de Ranvier, tá? O que é o nódulo de Ranvier? Vai ser justamente essas lacunas entre as bainhas de mielina. E por que justamente a gente chama de, de condução, condução saltante? Justamente porque a condução, ao invés de ela pegar um caminho, né, pelo axônio do neurônio, ela vai pegar e vai pular, né, de nódulos de Ranvier para nódulos de Ranvier. E vai fazer com que essa transmissão seja muito mais rápida. Que nem eu falei, algumas literaturas falam que é 500 vezes mais rápida, tá? É... E aí, que nem eu falei, a diferença entre os oligodendrócitos, né, que vai ser no sistema nervoso central, e a célula de Schwann, que é no sistema nervoso periférico. E é isso, basicamente. Então, a sintetização vai ser justamente pela extensão da membrana dessas células, tá? Bom, uma coisa que a gente precisa saber antes de começar a falar da histologia propriamente dita, a gente precisa saber o que é a substância cinzenta e a substância branca, que todo mundo fala bastante. Bom, são dois tipos de substâncias que tem, né, no sistema nervoso central. São tecidos, né, entre tecidos nervosos compostos por neurônios e essas células da glia que eu mencionei, ah, os que fazem síntese de banha de melina, como os oligodendrócitos, as células de Schwann, como posso falar? Os astrócitos, enfim. E qual vai ser a diferença desses dois, então? A diferença é o seguinte: a cor, obviamente, a substância cinzenta ela é muito mais densa na microscopia, e ela tem uma cor mais acinzentada, e a substância branca ela é branca, né? Ela não tem uma tão densidade assim, vista a olho nu e também na microscopia. Agora, falando de histologicamente falando, é que a substância cinza ela vai apresentar mais corpos celulares dentro dela. Ou seja, quanto mais corpo celular a gente tem em um tecido, mais cinza ele vai ficar. Então, se uma substância cinza ela é composta por vários corpos celulares, enquanto a substância branca ela é presente de axônios, né? Os axônios justamente desses corpos celulares. A substância cinzenta, ela fica mais interna quando a gente está falando da medula. E ela fica mais externa quando a gente fala do encéfalo de forma geral. Então, e isso que é importante. Normalmente, os axônios da substância branca são mielinizados, né? Tem a bainha de mielina. E por isso, essa cor branca também, além de não ter os corpos celulares. Bom, então vamos começar pelo sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso periférico, que nem eu falei, está constituído dos pares craniais e dos nervos da parte raquídea, né? Da parte da medula espinhal. O sistema nervoso periférico, ele vai ser, né, a formação dos nervos. E como os nervos são compostos? Bom, é o seguinte, os nervos, eles são compostos pela união, né, pelos axônios de muitos neurônios. Então, muitos neurônios vão ter os axônios, vão soltar seus axônios, né, e vão formar, claro, com um recoberto, né, de tecido conjuntivo. E aí, a gente vai fazer essa questão, né, da passagem aí do axônio, tá? Dessa, desses axônios, né, mielinizados, normalmente. Tá bom, a gente sabe onde estão os axônios, mas e os núcleos? Onde os núcleos ficam nesses nervos, né? Bom, os núcleos, eles ficam associados justamente ou na substância cinzenta da medula, ou, sei lá, de qualquer outra região, né, do encéfalo, enfim, na substância cinzenta dessas partes, ou nos gânglios, tá? E agora, o que é os gânglios? Os gânglios, eles são umas bolinhas que a gente tem, né, no nosso corpo. Essas bolinhas, elas vai ser um aglomerado. Essas bolinhas elas ficam né, elas ficam junto ali com os neurônios. O que essas bolinhas são? Essas bolinhas são nada mais do que corpos celulares também, né? Junto com muito parecido com a substância cinzenta. Então, nesses grãos a gente vai ter muito, muito, muito corpo celular e com alguns axônios também ali. Justamente para meio que a gente conseguir, como posso dizer, a gente conseguir
fazer essa transmissão, né? Fazer esse ampliamento de tamanho, né? Dos neurônios. Então, tem neurônios que são mais pequenos, e aí tem um gânglio ali com mais corpo celular, e aí o axônio se liga ao dendrito ou ao corpo celular diretamente, e aí a gente vai ter de novo um axônio, né? Eu não sei se deu para entender, mas é mais ou menos assim que funciona. E esses gânglios nervosos, que eu falei, são um acumulado de corpos celulares. Além disso, a gente vai ter umas células satélites ali também. O que essas células satélites fazem? Elas vão fazer o isolamento elétrico, vão inibir a síntese, as sinapses, perdão, nessa área. Já que se a gente tivesse esses corpos celulares, junto com alguns axônios, e não tivesse células satélites, a gente ia ter uma, como pode dizer, uma questão aí de muitas sinapses naquele lugar e não teria, né, a sua função válida, né? E uma coisa que eu preciso mencionar é que o nervo, que nem eu falei, ele é o composto, né, de muitos axônios, né, juntos. Porém, não é aqueles axônios juntos e só isso. Ele tem também o tecido conjuntivo. Então vamos lá. O tecido conjuntivo a gente pode separar por epineuro, perineuro e epineuro. O epineuro vai ser o tecido conjuntivo que vai fazer com que tenha uma camada protetora em cada um dos axônios, né? Então cada axônio ele vai ter, né, um epineuro ali para ajudar ele, né, e não ter alguns problemas, tá? O perineuro vai ser uma camada conjuntiva que vai cobrir um fascículo de axônios. Então, um axônio vai ficar do lado do outro, que vai ficar do lado do outro, vai ficar do outro, vai ficar milhões de axônios juntos que vão formar um fascículo, tá? Que vai ter o perineuro ali cobrindo. E a gente tem o epineuro. O epineuro vai ser a coberta, né, de vários fascículos com axônios. Então a gente vai ter um fascículo, outro fascículo, outro fascículo, outro fascículo. Dentro desses fascículos, milhões de axônios recobertos pelo epineuro. E o epineuro vai fazer essa questão aí desses fascículos. Ah, eu errei falando nisso. A camada conjuntiva que reveste cada axônio é chamado de endoneuro, tá? Endoneuro, eu escrevi errado. O epineuro vai ser o que cobre os fascículos, tá? Bom, agora eu vou falar de cada uma das estruturas, né? Normalmente os vídeos de histologia são bem pesados, mas, enfim. A medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. Bom, a medula espinhal, ela vai ser a ligação que vai estar associada com a parte distal aí do encéfalo, né? E ela vai fazer essa intermediação entre a parte encefálica, né? E também com os nervos da medula, né? Da medula espinhal, tá? Os nervos espinhais. Enfim, a gente vai ter 31 nervos espinhais, que aí a gente já tá falando, né, de sistema nervoso periférico. E a gente vai ter uma segurança ali da medula espinhal, ela é muito importante, né? A gente vai ter uma coberta ali que vai ajudar, né, a revestir essa medula espinhal, que vai ser pelas meninges e pelos corpos vertebrais das células, tá? E a gente vai ter a substância cinzenta e a substância branca dentro da medula espinhal. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Qual que é a função da medula espinhal? A gente vai ter o arco reflexo, ou seja, o reflexo do indivíduo de forma geral. Vai transportar a mensagem do cérebro até o corpo e a mensagem do corpo até o cérebro, tá? É importante mencionar duas coisas. A primeira, quando a gente tem uma transmissão de sinal do cérebro até o corpo, a gente vai chamar de via eferente, tá? E normalmente isso está relacionado com a questão motora, né? E essa questão motora vai controlar principalmente os músculos e as glândulas. E ela pode ser também tanto voluntária quanto involuntária, tá? E a gente vai ter o transporte do corpo para o cérebro. Normalmente ele é aferente, ele é sensorial, tá? Na medula espinhal, a parte ventral, ou seja, a parte que está na parte anterior nossa, vai ter a saída desses nervos motores, né? Desses nervos eferentes, ou seja, a parte motora, né? Então vai sair da parte ventral. A parte dorsal vai sair normalmente essas fibras sensitivas ou essas fibras aferentes, né, que vão sair do nosso corpo e ir para o cérebro. Então,
a parte ventral sai do cérebro e vai para o corpo, e a parte dorsal sai do corpo e vai para o cérebro, tá? E aí, um nervo ele pode estar constituído também por esses dois tipos, né, de raízes. Bom, a medula espinhal, então, na lâmina. Na lâmina a gente vai ver a parte central, que vai ser a substância cinzenta, e a parte periférica, que vai ser a substância branca. Além disso, na parte central, no meio, dessa borboleta, entre aspas, porque vai ter uma forma de borboleta, essa parte espinhal, a gente vai ter uma célula chamada células ependimárias, que vão nada mais nada menos que ser um epitélio colunar, tá? Só que ele não é um epitélio colunar comum. Essas células ependimárias elas vão fazer a produção do líquido cefalorraquídeo, que ele é muito importante. Normalmente a gente usa também até para diagnóstico, fazendo a punção lombar ali do paciente. Enfim, então a gente vai ter essas células ependimárias aí no meio aí dessa borboleta, dessa substância cinzenta. E aqui vai ter um pouco das meninges. Que nem eu falei, as meninges elas vão fazer o recobrimento tanto da medula, tá? Porque, como eu falei, a medula é recoberta pelo osso, né? Pelas vértebras e também pelas meninges. E vai fazer a coberta também do sistema nervoso central, tá? Na meninge, a gente vai ter três tipos, tá? Três meninges, quer dizer, a pia mater, a aracnoides e a dura mater. A pia mater vai ser mais interna, a aracnoides vai ser a intermediária e a pia mater vai ser a mais externa. A pia mater vai estar relacionada, como ela é mais interna, vai estar junto, né, com as células, com as células do sistema nervoso central, como os neurônios, as células da glia, né, a microglia, os astrócitos, né, as células, nesse caso, né, no caso das células da medula, as células de os oligodendrócitos, né, enfim, vai estar relacionado a pia mater, vai estar relacionado juntamente com essas com esses com essas células, né? A aracnoides vai ser intermediária, tá? Vai ficar entre a pia mater, que é mais interna, e a dura mater, que é mais externa. E a aracnoides ela é importante porque é o seguinte: a gente vai ter o espaço subaracnoideu, tá? Que é o espaço que está abaixo da aracnoides, que vai estar entre a pia mater e a aracnoides. O espaço subaracnoideu normalmente é usado, ó, curiosidades, é usado normalmente para a questão eu não tenho certeza disso, né, na verdade, porém normalmente ela é normalmente usada para anestesia hack, né, lembra a gente fala da hack? Quando a mulher vai fazer uma, uma cesárea, a gente normalmente usa essa hack, né, essa anestesia. E essa anestesia ela é justamente colocada aí no espaço subaracnoideu, entre aracnoides e a pia mater. Por isso que também o nome é hack, né, porque vem de aracnoides, tá? E a dura mater? A dura mater a gente vai ter o espaço subdural, ou seja, o espaço que fica embaixo da dura mater, que vai ficar entre aracnoides e a dura mater. E a gente vai estar relacionado também com aquela anestesia, né? Anestesia peridural ou epidural, né? Que vai estar relacionado com a parte subdural, ou seja, acima da dura mater, tá? Então a gente vai ter, voltando, só pra gente lembrar que eu misturei um pouco. A dura mater vai ser a camada mais externa, né, entre as meninges. E a gente vai ter o espaço subaracnoideu e o espaço né, a parte epidural, né, que vai ser normalmente relacionado quando a gente vai fazer a anestesia. Por isso que também que a epidural ela é menos invasiva do que a aracnoides, tá? A aracnoides e a pia mater, que são as duas, a mais interna e a intermediária, vão ser compostas por epitélio, também chamado de meningoepitélio, e relacionadas também com células fibroblásticas, né? As células que vão produzir o tecido conjuntivo e que vão fazer essa manutenção aí das meninges. Bom, e o cerebelo? Agora falando um pouco do cerebelo, falei da medula, né? E das meninges. Agora vou falar um pouco do cerebelo em si. O cerebelo ele não é muito conhecido atualmente, tá? Em termos de histológicos, tá? Tem algumas coisas que a gente não definiu ainda para que serve. O cerebelo ele vai ter funções de coordenação motora, tá? Manutenção do tônus muscular. O que é o tônus muscular? Quando o músculo está fazendo essa contração, porém
quando está em estado de repouso, e coordenar o equilíbrio, tá? O equilíbrio também está relacionado com o cerebelo. Claro, tem muita relação com o nono par cranial, né? Não, é o nono ou oitavo? Acho que é o oitavo par cranial, né? Que é o vestíbulo coclear. Então, junto com o vestíbulo coclear, vai fazer essa coordenação do equilíbrio. E, no caso do cerebelo, que eu falei, a substância negra ela é mais externa, né? E a substância branca ela é mais interna. Na medula, a substância externa era a substância negra, tá? E que nem eu falei, voltando a falar, a substância negra, a substância cinzenta, perdão, cinzenta, tá? A substância cinzenta, ela é composta por corpos celulares, enquanto a substância branca é composta por axônios mielinizados, normalmente. Bom, então, a substância cinza do cerebelo. A gente vai falar sobre a substância cinza, que está relacionada com os corpos celulares, né? Vai ter a camada molecular, a camada das células de Purkinje e a camada das células granulosa interna, tá? A gente tem também a camada granulosa da célula granulosa externa, porém eu não vou mencionar muito. A camada molecular é a mais externa do cerebelo, a camada das células de Purkinje é a mais intermediária e a camada das células granulosas são as mais internas, tá? A camada das células granulosas externas, normalmente ela aparece no recém-nascido, porém ela deixa de existir com o tempo. Bom, então cada uma das camadas. Bom, a gente tem a camada molecular, mais externa, a camada de células de Purkinje, intermediária, e a camada granular interna, que ela é a mais interna, tá? A camada molecular no cerebelo vai ter poucas células, tá? Porém, vai ter muito neurópilo. O que é um neurópilo? É os dendritos, os axônios e as sinapses juntos, né? Fazendo sinapse. Então, é um neurópilo, tá? E não vai ter muito corpo celular, né? Que nem eu falei. Por mais que a substância cinzenta tenha, né, como características do corpo celular, a camada molecular não vai ter, curiosamente, tá? A camada das células de Purkinje vai ter os oligodendrócitos, que vão ser os principais responsáveis pela sintetização da bainha de mielina e também dos astrócitos, tá? Os astrócitos vai fazer a manutenção, vai ser a principal célula pela questão hematoencefálica, vai fazer o metabolismo neuronal, tá? E a camada granular interna vai ter pouco corpo celular nessa área. Agora, por último, mas não menos importante, vai ter o cérebro. O cérebro ele tem 5 lóbulos, tanto parietal, temporal, occipital, frontal. E o lóbulo da ínsula, tá? Que muita gente esquece de falar, porém, o cérebro ele tem 5 lóbulos, tá? O lóbulo da ínsula ela é mais interna. Bom, no cérebro a gente tem as áreas sensoriais, motoras e áreas de associação. Sensoriais são aferentes, que saem do nosso corpo, saem da nossa medula pela parte dorsal, áreas motoras que saem pela nossa medula pela parte ventral e as áreas de associação, tá? Voltando, a substância cinzenta é a parte mais externa, que nem eu falei, no sistema nervoso central as coisas são diferentes, e a substância branca ela é mais interna. Aqui a gente tem o córtex cerebral, que também vai ter 6 camadas, tá? Vai ter o dobro do cerebelo. A gente vai ter a camada molecular, tá? Lembrando, voltando um pouco para a gente lembrar, a camada molecular também é a última camada do cerebelo. Então, a camada molecular, tá? A granular, nesse caso, voltando, ela tá relacionada, ela é a última, né? Ela é mais interna, porém aqui nesse caso ela é a segunda camada, granular externa. Piramidal externa, que eu vou explicar em outro vídeo por que piramidal. Granular interna, piramidal interna e a camada polimórfica. A molecular vai ter muitos axônios e muitos astrócitos fibrosos. Os astrócitos, que nem eu falei, função importantíssima da questão do metabolismo neuronal. A granular externa vai ter presença de muitos astrócitos, mais astrócitos que na molecular, que também é responsável pela questão da nutrição. Piramidal externa, granular externa, corpos celulares e outras duas. Não nem mencionei, não tem uma grande importância assim, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco da questão dos astrócitos, que eu mencionei, e da microglia, tá? Migroglia, na verdade, né? Escrevi errado. A questão dos astrócitos. Os astrócitos vão ser responsáveis pela questão do metabolismo dos neurônios, que eu falei. Então, vai colocar e retirar substratos dos neurônios, tá? E ela vai ser a barreira hematoencefálica, que eu falei. Ela vai fazer
essa filtração para que as coisas cheguem nos neurônios. Não é tão fácil chegar alguma coisa no neurônio, tá? Alguma substância tóxica, alguma coisa assim. Os astrócitos vão fazer essa questão, tá? Quando a gente tem um AVC hemorrágico, por exemplo, quando o sangue, né, ele sai, né, da questão de, de um vaso e vai diretamente ao cérebro, ele vai danar os neurônios, né, porque os neurônios justamente não recebem o sangue diretamente, tá? E a questão da microglia? Bom, a microglia ela vai funcionar como uma célula de defesa, que nem eu falei, a microglia, né, vai ser uma célula de defesa. Porém, ela é muito especializada para os neurônios, tá? Muito especializada para os neurônios. E o que, que isso tem a ver? Tem a ver que, por exemplo, leucócitos que estão no sangue não podem, de jeito nenhum, chegar ao neurônio, porque a microglia ela foi feita para isso. Porém, quando a gente tem uma infecção no neurônio, por exemplo, a gente tem toda a questão inflamatória, né? E uma das questões inflamatórias vai ser a vasodilatação e a permeabilidade vascular. E a permeabilidade vascular vai fazer com que os leucócitos entrem nos neurônios e aí vai piorar a coisa. Então, ao invés de ajudar, os leucócitos vão estar piorando, já que a microglia devia fazer essa função. Esse é o sistema nervoso central e periférico, o sistema nervoso de forma geral, é histologia, né?